Ok, então a gente está iniciando o nosso ano, fazendo a leitura de um novo salmo. Agora, salmo número 38 é o salmo aqui para a nossa meditação. E eu vou fazer a leitura do salmo inteiro, né? A gente começa a meditação nele hoje. Então, a ideia hoje é apresentar o salmo assim de modo bem geral, bem amplo, falar um pouquinho também sobre a singularidade dele aqui dentro dos chamados salmos penitenciais. Então, ainda estamos estudando os salmos chamados penitenciais. Então, a gente vai ver de que modo esse salmo se parece com os demais, ele se identifica com esse grupo de salmos que estão dentro dessa categoria, e vamos ver também em que sentido ele é distinto. Ele tem uma diferença aqui, tem algo que, pelo menos, só aparece nele até agora, né? Depois a gente vai ver os outros salmos também, mas tem algo que aparece apenas nele, é uma novidade que aparece agora. E vamos fazer algumas considerações gerais. Hoje é muito mais, o objetivo é muito mais de conhecer de modo geral o Salmo, dar aquela olhada assim mais por cima, e a partir daí é uma perspectiva mais de constatação do que consta no Salmo. E na próxima semana, se Deus permitir, a gente vai ter uma perspectiva mais de aplicações, vamos dizer assim. Mas hoje é mais a ideia de apresentação geral, né? É, Bom dia aí, Francisco. Tudo bem, Francisco? Joia, bom tê-lo aqui, Bom Francisco. dia, tudo bom? Eu vou fazer Também. então a leitura do Salmo 38. Diz assim: Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-me em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou, com efeito, como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia: não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Então, esse é o Salmo 38, mais um salmo aí dentro desse grupo dos chamados salmos de penitência, né? Os salmos que falam sobre arrependimento. A gente sempre menciona que esses salmos penitenciais são os salmos de número 6, 32, agora o salmo 38 que a gente está olhando. Nós também já meditamos no salmo 51, e além destes, 102, 130 e 143. São chamados salmos que expressam essa experiência, né, dos servos de Deus arrependidos e colocando-se diante de Deus, entendendo isso, né, que eles precisam colocar, expor diante de Deus a sua condição, ainda que seja uma condição muito lamentável, mas eles expõem diante de Deus
a sua condição, nessa convicção que eles tinham de que somente em Deus existe a cura para o nosso pecado, né? Não há nenhuma possibilidade de nós acertarmos, vamos dizer assim, o problema do pecado distanciados de Deus. É exatamente o oposto disso, né? Quanto mais a gente se distancia de Deus quando a gente peca, mais a gente vai pecar e mais a gente vai adoecer, né? O remédio para o pecado realmente é a busca de Deus, entendendo que em Deus a gente vai encontrar essas duas coisas que parecem contraditórias, mas são complementares na experiência do crente, né? Primeiro, é essa certeza de que Deus se desagradou do nosso pecado, mas ao mesmo tempo a certeza de que Deus é Deus perdoador, né, daqueles que o buscam. Então essas duas experiências estão presentes aí na vida dos salmistas que colocam diante de nós os salmos penitenciais. O Salmo 38, ele se assemelha a todos os outros salmos penitenciais pelas ênfases, né? A gente tem aí o salmo iniciando com essa ideia, né, da ira de Deus, do furor de Deus sendo derramado sobre a vida de Davi. A gente vai encontrar também outras expressões, né? No verso 2, né? Ele fala das setas de Deus que o atingiram, ele fala da mão de Deus que caiu sobre ele, ou que recai sobre ele. No verso 3, ele fala da indignação de Deus. Então, existe uma descrição aí, né? A gente percebe que nesse momento da experiência da caminhada de Davi com Deus, Deus estava entristecido com Davi, estava, na verdade, irado, né? E estava colocando o peso, vamos dizer assim, da sua indignação sobre a vida de Davi. A gente vai perceber também no verso 18 as mesmas palavras, né? A palavra iniquidade e pecado, palavras que estão presentes nos salmos penitenciais de modo geral. A ideia de confissão no verso 18, né? De certa forma, a gente já pode dizer até isso, né, que a partir do versos 3 e 4 já são, de certo modo, confissão, porque ele fala ali, né, nesses versos, né, de que a mão de Deus ou a indignação de Deus caiu por causa do pecado ou por causa das iniquidades dele. Ele já confessou o pecado e a iniquidade, agora, mais uma vez, no verso 18. Né? Então, esses são os pontos em que o salmo se parece com outros salmos penitenciais. A gente vai ver também uma semelhança aqui com outros salmos, especialmente o Salmo 32. A gente percebeu isso também no Salmo 6, essa ideia da relação entre o pecado e a doença, né? O pecado e o abatimento, a enfermidade. Isso fica muito, muito claro. E talvez o Salmo 38 seja o que mais expresse isso, até com uma linguagem bem chocante. A gente vai perceber isso daqui a pouquinho, né? Mas o modo como Davi descreve a doença e o abatimento dele aqui é bem gráfico mesmo, a gente vai perceber aqui, bem chocante. E, além disso, a gente tem também essa ideia de abatimento diante dos inimigos, dos adversários, são elementos comuns nos salmos penitenciais. Mas tem uma coisa aqui que é diferente dos outros salmos, é o fato de que, até agora, todos os outros salmos que a gente viu tinham um movimento, vamos dizer assim, em que o salmista começava lá no fundo do vale, e depois ele ia falando com Deus, confessando e tal, e terminava lá no pico, né, do monte ali. Tinha subido e estava os outros salmos sempre terminando mais ou menos assim: Senhor, obrigado, né? O Senhor me perdoou, o Senhor me restaurou. Tanto é que a gente até na última meditação no Salmo 6 a gente falou sobre as bênçãos de Deus para o arrependido, porque termina o salmo com, de certa forma, até com uma certa exultação, né, vamos dizer assim, por causa da restauração que Deus propiciou a Davi nos salmos anteriores. No Salmo 38 não aparece restauração nenhuma. O salmo só tem o lamento e a oração e a súplica. Deus só manda socorro. E acabou o salmo aí. Então a gente não sabe os detalhes, como é que Davi foi socorrido, né? É isso. E é nesse sentido que o Salmo 38 choca, né, bastante, porque ele só mostra o lamento e a súplica. E o que aconteceu depois? A gente não sabe. Então é lógico, quando a gente olha a biografia de Davi, a gente
louva a Deus, porque a gente percebe que Davi foi uma pessoa que morreu, né? Vamos dizer assim, deixou esse mundo firme no Senhor. Deus certamente o restaurou, mas o salmo não traz o relato, o registro dessa restauração. Então, é um salmo que mostra simplesmente isso, um grande lamento. E aí, na nossa tradução em português, na ARA, né, na nossa versão, a gente tem um título editorial, né, Salmo de Davi, em memória. E lá no hebraico só tem o seguinte: petição. É só uma petição. E Davi está pedindo, e o que Deus respondeu? A gente pode fazer aqui a nossa ilação, né? Nossas cogitações, mas a gente sabe que Deus certamente o restaurou, mas a restauração não consta no Salmo. E eu acho que, nesse sentido, o Salmo é útil para mostrar o seguinte, que tem algumas situações em que, em razão de nosso pecado e do modo como Deus quer nos corrigir, nos tratar, nos educar na justiça, o tempo de restauração vai demorar um pouquinho mais. E a gente vai ficar só num longo lamento em determinadas ocasiões, né? Porque Deus está dizendo, ó, espera um pouco, eu vou te restaurar, mas não é agora ainda. Continua lamentando aí e você vai passar por um processo, porque Deus nos educa, né? É uma noção bíblica de educação, a chamada noção de educação na justiça. É uma noção de educação que não é muito sequer apreciada pela cultura contemporânea, porque a cultura contemporânea é essa ideia da chamada pedagogia do afeto, né? De você ensinar dizendo, olha, como você é fofinho e como você é ótimo, você é cheio de capacidades, que menino brilhante você é, uau, olha esse desenho que você fez. O menino faz uma traquinagem, fala, não tem problema, tá tudo bem, ó, não faça mais isso, hein? Vou te dar um chocolate agora para você se animar. É mais ou menos essa a ideia da pedagogia atual, da educação atual, né? Mas aqueles que são de uma geração mais antiga, e que desfrutaram, vamos dizer assim, de uma educação mais bíblica, eram corrigidos, né? E, às vezes os nossos pais das gerações mais antigas corrigiam a gente, e não era uma correção que deixava a gente feliz, a gente ficava triste às vezes, e nosso pai demonstrava às vezes o desagrado dele, né, dizendo, ó, você está debaixo do meu desagrado e você vai demorar um pouquinho para eu voltar a sorrir para você e a gente fazer coisas agradáveis. Agora eu quero que você entenda, você que você interiorize, processe dentro de você o que significa aquela sua atitude, aquele seu comportamento, aquele seu ato, e que a partir daí você reflita e mude. Então, isso é algo importante. Parece que é isso que está acontecendo aqui nesse Salmo 38. Por isso, ele traz a longa lamentação sem registro de restauração. Além disso, a gente vai perceber aqui essa situação, né, que se repete, na situação da enfermidade, enfermidade no corpo, enfermidade no corpo que decorre, que na verdade deflui da enfermidade da alma, né? Ele vai colocar isso, os aspectos físicos da enfermidade dele, em verso 3, né? Não a parte sã na minha carne, não há saúde nos meus ossos, né? Então, tudo isso falando sobre a situação física dele. Essa questão física dele, como eu falei, é bastante gráfica, que até no verso 5 ele diz: tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Então parece que inclusive explodiram no corpo dele chagas, feridas, né? E feridas que infeccionaram e que cheiraram mal. Essa é a ideia do texto quando fala infectas. Aí está falando sobre o odor daquelas feridas purulentas, a gente não precisa nem entrar nos detalhes, né? Então, veja só, a pele de Davi toda, aquilo mostrando-se na pele dele. Além disso, todo o abatimento emocional disso, né? No verso 4 ele já diz isso, que as iniquidades para ele se tornaram como fardos pesados. Então, aquela ideia aí agora já de uma dor psicológica, né? De um peso psicológico, de culpa. No verso 6, sinto-me encurvado, sobremodo abatido, ando de luto o dia todo.
Mas observe bem verso 8: estou aflito, muito quebrantado. Ele fala aí, inclusive no verso 8, de que ele gemia por causa do desassossego do seu coração. E mais adiante, no verso 9, ele fala sobre ansiedade. No verso 10, né, ele fala inclusive isso, do coração dele acelerado, né, batendo em ritmos diferentes, e os olhos dele sem luz, no sentido de que quem olhasse para Davi naquele momento verificaria o abatimento no olhar. Né? Então, todas essas características e esses sintomas todos, né, a gente percebe o quanto que Davi era um indivíduo assim sensível de certa forma, né? O pecado produzia nele consequências físicas e ele vai entender isso claramente. Isso é Deus tratando comigo. Veja só, verso 1: tua ira, teu furor. Verso 2: tuas setas, tua mão recai sobre mim. Mais adiante, né? Ele vai colocar isso no verso 9: na tua presença estão os meus desejos todos, ou seja, Deus estava junto de Davi, acompanhando Davi naquele momento todo. Então, nesse primeiro momento, a enfermidade. O Salmo, então, tem essas partes, né? Ele começa verso 1 e 2, apresentando, de certa forma, a petição e apresentando essa situação, né, a situação que a gente pode chamar de situação problema, ou seja, as setas de Deus, a mão de Deus recaíram sobre Davi, daí as consequências que seguem adiante. Do verso 3 até o verso 10, a descrição da enfermidade de Davi. Em seguida, do verso 11 até basicamente o verso 20, agora o abandono de Davi. Então, não apenas ele ficou doente, mas ele foi abandonado pelos seus semelhantes, né? Ele cita no verso 11: amigos, companheiros e parentes. Então, abandonado pelas pessoas próximas. E no verso 19 ele cita inimigos. Então, essa é uma situação que choca, e a gente, inclusive como crente, a gente diz muito isso: olha, a igreja existe para tratar, né, para restaurar pessoas, ajudar os pecadores quando eles caem e tudo mais. E, de fato, é uma grande bênção a igreja quando ela funciona assim, ajuda, né, os irmãos que caíram na sua caminhada e acompanha e os abençoa aí com aquela demonstração de acolhimento, né, e de um coração compassivo, né, de compaixão para com eles e etc. No entanto, não podemos, seria desonestidade a gente dizer o contrário, né? Mas o pecado não apenas nos lança para longe de Deus, mas ele nos lança no abandono. Nós somos isolados das pessoas. Veja só, a gente comunica na igreja que determinada situação aconteceu, e aconteceu até uma disciplina pública. As pessoas da igreja vão dizer: puxa, que triste, eu quero ajudar, mas as pessoas da igreja não sabem como se aproximar daquela pessoa que cometeu aquele ato, né? E a pessoa se sente isolada, abandonada, porque os crentes não conseguem exatamente saber como ministrar, nem como fazer, e às vezes as próprias pessoas amigas, os familiares mais próximos: puxa, como é que você fez isso? Né? E se distanciam. E é essa hora que os inimigos fazem festa. Eles falam: olha só, rapaz, eu sabia que você tinha alguma coisa escondida embaixo do tapete. E eles então zombam, escarnecem. E é um sofrimento muito grande. A gente fala: por quê? Por que que o mundo é cruel assim? Por que que as pessoas são tão cruéis assim? E aí a gente abre o Salmo 38, e o Salmo 38 está dizendo: olha, isso aí é a realidade mesmo. É isso que acontece quando a gente é vencido pelo pecado. O pecado é uma praga, né? Por mais que as pessoas digam: não, tá tudo bem, olha só que legal, divirta-se, aproveite a vida, carpe diem, né, etc. Mas entenda bem, se a nossa forma de aproveitar a vida, ela contraria os princípios de Deus, né? Se nós estamos buscando alegria ou estamos buscando satisfação em algo que é pecaminoso, esse negócio vai nos fazer ficar doentes e vai nos fazer ficar isolados, abandonados. Os salmos penitenciais ajudam a gente a perceber o quanto que o pecado é ruim, o quanto que o pecado não compensa. Aquela coisa dos filmes e desenhos animados de antigamente, né? O crime não compensa. Não compensa mesmo.
E é nesse sentido que Davi, enfim, no Salmo 38, Davi está um trapo. É isso. A gente usava uma expressão lá em Brasília, esse indivíduo está tipo a capa do Batman, né? Sei lá. Davi está como a capa do Batman aqui, está um trapo depois da batalha, totalmente explodido, né? E daí ele termina o salmo dele é, é, expressando a sua súplica, e ele vai demonstrar em todo esse processo como esse ser humano quebrado de todos os lados, que a única esperança dele é em Deus. Daí, verso 1, não me repreenda, Senhor. Verso 15, em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. O verso 9 também, na tua presença estão os meus desejos todos, a minha ansiedade não te é oculta. E os versos 21, 22, não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Ou seja, apesar de tudo isso, Davi entende, o único que pode me socorrer dessa situação é Deus. E ele se lança a Deus, ele se joga literalmente na presença de Deus. Ele vai dizer no Salmo: o Senhor é o meu Deus, Deus meu. Né? Ou seja, ele crê que mesmo nessa situação, quando todos viram as costas contra ele, quando todos o desamparam, Deus não o desamparará. Deus vai ajudá-lo, Deus vai restaurá-lo. Né? Então, é isso que a gente gostaria de trazer hoje, apenas essa constatação do que aparece aí no Salmo, da estrutura dele. Como ele é mais longo, a gente não pôde entrar nos detalhes aí dos versículos, a gente vai fazer isso semana que vem, e trazendo algumas aplicações, mas já de início, né, um salmo diferente, porque ele traz simplesmente isso, essa situação bastante negativa, bastante desagradável, a experiência de Davi por conta da sua iniquidade, do seu pecado, do peso da mão de Deus sobre ele e da consequência disso, inclusive para a vida social dele, para a vida familiar dele, para a saúde física dele, para a saúde emocional dele. Em todo esse momento, o Salmo dizendo: observe bem a seriedade e a feiura e as consequências terríveis do pecado. Né? Então, que Deus possa usar esse Salmo 38 para, primeiro, nos assustar. Ou seja, gente, olha só o que aconteceu com Davi, né? Então, que isso possa gerar em nós esse temor de pecar, né? Deus, tem misericórdia, guarda a minha alma para que eu não passe pela mesma experiência. E que isso também encha a nossa alma de esperança nesse sentido. Se Davi passou por isso, então, e ele recorreu a Deus, é assim que eu devo proceder também. Deus tem, na sua boa intenção para comigo, esse desejo de me educar. Se ele está permitindo, está colocando a mão dele, pesando a mão dele sobre mim nesse momento, isso não deve ser motivo para que eu me distancie de Deus, mas pelo contrário. Aí que eu devo buscar a presença de Deus para que ele possa me conceder no tempo dele o refrigério que é devido àqueles que o buscam conforme a sua boa vontade nos termos do Evangelho. A gente vai falar sobre isso semana que vem, vamos orar sobre isso agora e vamos também abrir um espaço para os pedidos de oração, né? Então, vamos interromper agora a gravação e a partir daí a gente já compartilha os nossos pedidos.